No concurso de pessoas, surge a problemática da punição de cada um dos concorrentes conforme o papel desempenhado por cada um na produção do delito. E, em consequência, a inevitável indagação. Seria possível impor ao partícipe uma pena maior do que aquela do próprio autor do crime? A resposta a essa indagação passa necessariamente pela análise do próprio conceito de autor e de partícipe do crime. Veja-se que há concurso de pessoas na realização do delito quando duas ou mais pessoas convergem esforços para a prática de uma mesma infração penal. As condutas de cada um dos participantes podem ser semelhantes ou diferentes, mas é imprescindível que sejam todas contributivas para o mesmo crime em maior ou menor grau de relevância. Há várias teorias a respeito da definição de autor, coautor e partícipe. Grosso modo, sob um aspecto objetivo que parte da análise da contribuição material de cada concorrente em relação à realização do tipo objetivo do delito, é autor, tradicionalmente, aquele que executa a ação criminosa efetivamente. Por exemplo, desfere os golpes contra a vítima no homicídio, ou exerce a violência ou grave ameaça, ou pratica a subtração no crime de roubo. E partícipe, aquele que tem uma conduta acessória, sem executar diretamente a ação criminosa, uma ação que em si mesma não é típica, mas que, ainda que sem executar diretamente a ação criminosa, por ser contributiva para o delito, faz com que o seu autor seja também responsabilizado. Por exemplo, aquele que adquire a arma e a fornece ao executor do roubo ou do homicídio. O nosso Código Penal, no artigo 29, que trata do concurso de pessoas, adotou a denominada teoria monista ou unitária temperada, ao dispor que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Assim, a unicidade de crime, ou seja, um crime único pelo qual respondem todos os concorrentes, mas não há necessariamente unicidade de penas, já que cada um dos participantes responderá na medida de sua culpabilidade, como deixa expresso o dispositivo do artigo 29. E reforçando ainda essa opção de punir cada um dos participantes em conformidade com a sua culpabilidade individual, os parágrafos 1º e 2º do artigo 29 do Código Penal estabelecem as figuras da participação de menor importância, que tem natureza de causa de diminuição de pena, e a da cooperação dolosamente distinta, hipótese em que o agente recebe as penas do crime menos grave que ele subjetivamente quis realizar, embora tenha concorrido para um crime mais grave. Pode-se concluir, assim, que o fundamento basilar para a graduação das penas de cada um dos concorrentes, sejam eles autores, coautores ou partícipes, de acordo com aquela tradicional classificação formal objetiva, é a medida de sua culpabilidade pessoal, considerada esta como o grau de censurabilidade da conduta de cada um dos participantes do delito. Para o nosso Código Penal, portanto, no tocante à graduação da pena, não é critério decisivo a maior ou menor atuação material do participante na execução do crime, mas sim a relação subjetiva de domínio que ele tenha com essa execução.
Aliás, o nosso código, com nítida inspiração nas teorias finalistas da ação, acolheu, conforme é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a denominada teoria do domínio do fato, de modo que tem pouca importância para fins de determinação da pena a distinção formal ou objetiva entre autor, coautor e partícipe, baseada naquela conduta objetiva de cada um em relação ao tipo realizado. Para a teoria do domínio do fato, deve ser considerado autor não só aquele que efetivamente pratica atos materialmente executórios do delito, mas também aquele que tem o seu controle finalístico, como, por exemplo, o que, mesmo não indo sequer ao local do crime, foi quem escolheu a data, determinou o horário de sua execução, escolheu quem iria participar da execução, organizou o momento da fuga, escolheu o modo da fuga e assim por diante. É frequente e natural que o líder, em razão do controle que tem da situação, da sua coordenação, do seu poder de comando, ainda que não pratique nenhum ato de execução propriamente dito, denote uma até maior culpabilidade no delito do que o executor material. E, em assim sendo, é perfeitamente possível, em tese, que o partícipe, assim considerado sob aquele enfoque objetivo, baseado na sua contribuição material, por ter concorrido com maior grau de culpabilidade que o próprio executor material, receba uma sanção maior do que a pena deste último.